Você não precisa de uma poltrona de amamentação e esse vídeo é para você, mamãe de primeira viagem, talvez até de segunda viagem, mas que ainda tem dúvida no enxoval do seu filho. E hoje especificamente a gente vai falar sobre esse item que parece tão essencial. Será que ele é mesmo? E aí eu sei que pode estar parecendo um pouco contraditório, né? Como assim a gente vai falar num vídeo sobre poltrona de amamentação se a gente já começou falando que talvez você não precise de uma? Mas fica aqui até o final que a gente vai compartilhar algumas dicas de como saber selecionar adequadamente essa peça e pensando também em fazer um investimento mais a longo prazo e não só para esse momento inicial de maternidade. Esse questionamento surgiu de uma cliente nossa que descobriu recentemente que vai ser mamãe e procurou a gente para fazer o projeto do quartinho, o quartinho do Pedro. E o que ela questionou realmente foi sobre esse item, que era o item que ela tinha mais dúvida. E eu vou dar para vocês a mesma resposta que eu dei para ela. A gente não precisa de uma poltrona de amamentação. Isso com base na minha vivência de mãe, que era o que ela queria saber. E a gente não precisa da poltrona de amamentação, mas a gente precisa de uma poltrona para amamentar. Um lugar confortável e ergonômico para amamentar. É disso que a gente precisa. E o que a gente precisa prestar atenção quando a gente estiver procurando um modelo de poltrona para amamentar e não somente um modelo de amamentar? As poltronas de amamentação, elas possuem algumas características físicas e são essas características em comum que a gente vai precisar buscar numa poltrona que vai servir depois para outras finalidades também, não só para esse momento da amamentação. Como, por exemplo, a gente precisa encontrar um modelo de design que seja muito ergonômico, ou seja, que tenha um bom encaixe no corpo, principalmente para a mamãe nesse momento, né? Porque afinal de contas é ela que vai estar ali fazendo todo o esforço e segurando a criança e tudo mais. Então esse momento tem que ser o mais gostoso possível. Então a poltrona que ela tenha um formato, uma curvatura que permita encaixar toda a parte das costas, da lombar, que tenha um espaldar um pouco mais alto e permita que a cabeça tenha um suporte, né, um apoio, que os braços não fiquem soltos. Então, por exemplo, aqui eu tô sentada numa cadeira, né, mas se fosse uma poltrona sem braços já não daria, porque ficaria com a criança segurando de forma suspensa, isso iria deixar a mamãe ainda mais cansada. Então, é importante que tenha esses apoios dos braços para poder soltar o peso aqui e ficar de forma mais confortável. Realmente, que a poltrona, que o corpo se assente na poltrona, né? Além disso, o apoio dos pés também é algo muito importante. Então, não necessariamente precisa ser aquele modelo de poltrona que já vem com o apoio do pé embutido, que ele reclina, assim, sabe? Pode ser um puffzinho de apoio. Existem alguns modelos de poltrona que daqui a pouquinho a gente vai compartilhar aqui com vocês, que tem no mesmo design a poltrona e o puff de apoio para os pés. O fato é que a poltrona de amamentação em específico, ela é bem específica para o quartinho. Por isso que a gente tenta fazer com que as pessoas pensem nesse item como se realmente ele vai se adaptar à rotina. Por quê? Vamos falar da rotina do bebê, né? Ou da mamãe com o bebê. Realmente a amamentação vai acontecer só no quartinho? Se ela for acontecer só no quartinho do bebê, pode fazer sentido uma poltrona mais convencional. Mas se o seu estilo for mais contemporâneo, nem no quartinho ela vai fazer sentido. Então a gente já tem que pensar aí no design. Mas ok, vou falar sobre a minha vivência com os meus dois filhos. Durante a noite, a amamentação funcionava da seguinte forma: o meu marido buscava as crianças e entregava para mim na cama. Então a gente fazia, né, colocava uma almofada de amamentação, dava o apoio para mim nas costas e nos braços, mas eu amamentava ali na cama, porque depois era ele quem levava para cama o bebê para a caminha de volta, era ele quem botava o bebê para rotar. Então a gente tinha essa dinâmica que não fazia sentido a poltrona de amamentação no quarto do bebê, porque de noite o bebê não ficava no quarto dele, eu não me deslocava até o quarto do bebê, e sim o meu marido trazia o bebê até mim. Então aí a gente já elimina esse item no período noturno, tá? E o fato é que a amamentação, ela é um momento gostoso, a sós com a criança, mas às vezes também pode ser muito solitário. E não só a amamentação, né? O fato de estar segurando a criança, de ser um apoio, de estar curtindo. E eu, no meu caso, de ter um segundo filho, a gente quer curtir o momento mais junto. Não tem como eu dar atenção só pro bebê e esquecer do segundo filho. Por isso que, pra mim, a poltrona que ficaria na sala, no ambiente social, ela faria mais sentido. E como realmente faz, porque a sala é o momento onde a gente tá todo mundo junto.
Então, é onde eu ficava com o bebê, onde eu podia ver o meu primeiro filho tá brincando por ali, e ali sim me dava mais ergonomia. O meu estilo mais contemporâneo me faria então optar por uma poltrona que fosse totalmente ergonômica e confortável, como com os itens que a Maria já falou, e que se adeque ao meu estilo, né, a esse estilo mais contemporâneo, porque ia ficar bem esquisito uma poltrona de amamentação um pouco mais clássica na minha sala contemporânea, entende? E é um item também que ele é dispendioso, né? Ele é caro, é um item que exige que a gente tenha um pensamento muito lógico, financeiro, para o tempo que a gente vai utilizar. E aí eu vou te dar uma dica aqui de 2 poltronas que são contemporâneas, que tem um encosto alto, conforto para os braços, apoio para os pés, né? Porque ela é um conjunto de poltrona com puff e que se adequaria muito bem para quem tem um estilo mais contemporâneo. A primeira se chama Womb Chair, vamos deixar aqui em cima uma imagenzinha dela. E dá para fazer ela em várias cores diferentes. Ela tem um formato mais arredondado e é mais robusta, mas ela permite uma ergonomia muito boa, e também o design, por ser mais arredondado, ela acaba se integrando bem ao que é um quartinho de bebê. Então eu acho que ela é um dos coringas que a gente traria para essa decoração. Ressalva, é uma poltrona mais robusta, então tem que ser um quarto que tenha bastante espaço. E ela também pode ser uma boa para transição. Primeiro eu vou usar ela no quarto, né? Porque de repente ali onde eu vou ficar mais tempo com o bebê. Mas se eu quiser integrar ela na minha decoração da sala, dependendo dos tons, né? E da composição, vai funcionar muito bem. Também é válido às vezes pensar no quartinho dessa forma, né? Que já tenha uma integração de que a poltrona funcione bem na sala e no quartinho. Peças coringas são sempre válidas nesse ponto. Agora, se o meu intuito realmente já é deixar algo confortável na sala, daí a gente tem um clássico do design mais contemporâneo, até um modernismo, que é a poltrona Charles Imes. Então ela tem um balanço legal aqui nas costas, no espaldar, né? Ela acolhe bem a parte da cabeça e também para os braços, então ela tem um prolongamento nos braços. Essa poltrona que eu tô aqui, por exemplo, ela seria péssima, porque ela me deixa mais de pé, ela não acolhe bem as minhas costas e ela não tem o apoio ergonômico para os braços, muito menos para a cabeça. Então essa aqui estaria totalmente descartada. Mas essas duas que eu falei, a Womb e a Charles Imes, elas seriam poltronas que viriam muito bem para um uso mais prolongado. E é claro que a amamentação não se resume só a ter uma poltrona confortável. A gente considera, dentro do design de interiores, alguns outros itens essenciais para tornar esse momento mais prático e, consequentemente, mais gostoso e mais leve, mais prazeroso. O primeiro deles, uma mesinha de apoio lateral. Então, é ideal para deixar uma garrafinha de água, um paninho de boca ou uma bomba extratora de leite. E aí, prestar atenção se do lado dessa mesinha possui alguma tomada próxima, para deixar o celular carregando ali do lado, ou até mesmo, daí a gente já vai entrar no segundo item, um abajur, uma peça assim que vai trazer uma iluminação mais gostosa para que não precise acender a luz geral do ambiente, porque muitas vezes esse momento vai acontecer durante a noite, durante a madrugada, então não é interessante que nem a criança e nem a mamãe despertem muito, né? Então que a gente mantenha aquela luzinha baixa, só o suficiente para enxergar ali o que tá acontecendo, mas não para trazer nenhum tipo de estímulo. O terceiro item que a gente considera que seja indispensável para trazer mais conforto para esse momento é um tapete. A gente gosta muito da estratégia de utilizar tapetes para demarcar os espaços, mas além disso, dessa estratégia visual, né, de demarcação de espaço, o tapete ele traz conforto no pisar, no toque. Então, principalmente para esses momentos durante a noite, né, em que vou sair da cama e vou me direcionar à poltrona para fazer a amamentação, mas não vou nem botar o meu chinelinho, porque depois eu já vou voltar. Não vai sentindo aquele piso gelado durante o caminho, sabe? Escolher um tapete macio, né? Claro que nenhum tipo de tapete muito peludo, que vai dar muita manutenção ou algum tipo de alergia para a criança, mas um tapete que tem um toque gostoso para trazer um pouquinho mais de conforto para esse momento. E o último item, que eu acho que facilita bastante a logística, é um cestinho do ladinho, assim, com alguns itens que podem ser que sejam necessários em algum momento. Então, deixar ali uma mantinha para se em algum momento sentir um pouquinho de frio, ou uma almofada para se sentir que precisa de um pouquinho mais de sustentação para apoiar a criança, ou para si mesma, colocar uma almofada, né, no pescoço ou na lombar. Não precisa se levantar com a criança para procurar essas peças, ou ter que chamar alguém para buscar. Então,
esses itens, assim, que podem ser que sejam necessários, deixa dentro de um cestinho, assim, ao lado da mesinha, porque se precisar, ficar sempre à mão, sem precisar incomodar ninguém ou se incomodar. Aí eu sei que pode ser difícil conseguir visualizar todos esses itens juntos no mesmo ambiente. Aí a gente resolveu fazer uma curadoria de peças com algumas indicações desses mobiliários que a gente comentou aqui pra vocês ao longo do vídeo. Vou pedir pra Bia deixar aqui na tela os 3 cantinhos que a gente criou, porque se por acaso você ou alguém que você conheça vai se tornar mamãe e vai precisar dessas peças muito em breve, aí vocês já sabem onde procurar. Todos os links estão aqui embaixo na descrição. E aqui no canal a gente tem outros vídeos sobre esse universo infantil. Temos vídeos sobre quarto montessoriano, sobre a segurança na casa. Afinal, a gente sabe que quando chega outra vida nas nossas vidas, né, a gente sempre tem que se adaptar, sempre vai ser um universo novo. E aí, se você quer maratonar e se sentir um pouquinho mais seguro, pode ver esses vídeos que eu acho que vão te ajudar bastante nessa nova fase. Esses vídeos que a Leca comentou, a gente tem todos compilados numa playlist de universo infantil. A gente vai deixar aqui para vocês continuarem assistindo. E se por acaso você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, curte, deixa aqui pra gente nos comentários pra gente ficar sabendo e compartilha com outras mamães. Não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum tipo de dica por aqui. E até a próxima! Arquitetura de essência.